Vamos agora a algumas experiências envolvendo o som, que é definido como uma parte do espectro das ondas sonoras. O Cláudio vai fazer algumas experiências com um instrumento simples e muito interessante, o diapasão. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, especialmente o maestro de um coral e que quer orientar alguma das vozes, ele aciona o diapasão, coloca no ouvido e aí ele tem uma referência em relação a alguma nota. Né? Muito bem. Então, vamos, Cláudio, às suas experiências envolvendo esse monte de diapasão. Bom, vamos começar por esse daqui, né, que é um diapasão sem a sua caixa de ressonância, né? Então a ideia é fazer essa haste metálica em forma de U, né, vibrar. Né? Então eu vou tocar. A gente praticamente não enxerga a vibração, é muito pequena. A caixa de ressonância que o maestro usa é o ouvido. Né? Então aqui eu tenho uma caixa, né, na qual você pode amplificar. Né? O diapasão tem as suas caixas de ressonância. Bom, para mostrar que ele está vibrando, né, que você não enxerga, a gente pode usar uma bolinha de isopor. Né? Quer dizer, a vibração... Não deixa né, mais uma dúvida. Interessante. Então a vibração faz essas bolinhas pular. E ele vibra com uma frequência bem característica. Bem né? característica, bem característica. Nesse caso, a frequência é de 288 Hz. Ah, está estipulado ali. Está marcado aqui. Ah, que interessante. Todo diapasão ele tem, né? Essa... E depende do comprimento, né? Depende... Então, mas vamos explicar aí o princípio de funcionamento, né? Porque ele gera ondas sonoras, não é isso? Sim. Pode ser dentro do audível, não pode. Porque se a frequência for muito baixa, ela fica um pouco antes, né? Mas aqui não. Aqui Esse é caso, audível, não. né? Mas, de qualquer maneira, ao vibrar, ele golpeia o ar, não é isso? Exatamente. Empurra o ar, gera uma onda de pressão, não é isso? Exato. E depois ele volta para o mesmo lugar, né? Mas daqui a pouco ele volta a se movimentar de novo, então gerando ondas de pressão. De pressão. Se eu não tiver a minha caixa de ressonância, né, quer dizer, não fizer o ar vibrar, né, nessa caixa, eu não consigo ouvir direito. Né? Mas se eu tiver a caixa de ressonância, aí sim. Aí eu tenho, né? Agora sim. Agora sim. Agora eu tenho o ar vibrando aqui dentro da caixa. E o comprimento dessa caixa você pode determinar de forma mais ou menos simples, né? Basta você verificar qual é a frequência É que do a diapasão. frequência de oscilação aqui, né, deve corresponder a alguma frequência, né, de oscilação. Exatamente, no da fundamental. Caixa, do fundamental. Fundamental, Perfeito, exatamente. do fundamental. E o fundamental seria, nesse caso, uma caixa que de um lado ele é fechado e do outro lado ele é aberto. Né? Então eu vou criar aqui uma onda estacionária onde o fundo é um nó, né? E a frente seria o ventre. Okay. Então eu tenho aqui 1/4 de comprimento de onda. Ok, 1/4 de comprimento, perfeito. Então se eu quiser determinar qual deve ser o tamanho da minha caixa para ressoar... O fundamental, não? Exatamente, seria o 512 Hz. Então eu pego a fórmula, né? V, velocidade do som, é igual a lambda, comprimento, né? Vezes a frequência. Né? Eu tenho a frequência, eu tenho a velocidade do som, 333 metros por segundo. Eu divido, então, a velocidade do som dividido pela frequência, eu tenho, então, um comprimento de onda, né, que deve ser formado aqui. Só que vai ser 1/4 dele. Então, divido por 4 esse valor. Aí você tem, então, o comprimento dessa caixa. Sabida a frequência e a velocidade, você tem o comprimento de onda. Exatamente, é isso que importa. Né? Aqui, então, um outro comprimento de onda. Aqui é 384 Hz, portanto, uma caixa maior, né, comprimento de onda maior. Você tem um pouco mais grave. Grave, né? exatamente. À medida que você vai... Comprimento de onda maior, a frequência diminui. Né? A frequência diminui para o mesmo... Mais agudo. Né? Mais agudo, né? Mais grave ainda. E mais grave. Agora, aqui eu tenho
duas caixas cuja frequência são iguais. Né? Aqui eu tenho como controlar a frequência de vibração desse diapasão. Né? Então, nessa situação, a frequência desta e dessa são idênticas. Tá. Né? Mas você pode alterar a frequência? Posso alterar a frequência para fazer um outro efeito que é o batimento. Né? Então vamos ver o seguinte, olha. Vou colocar... Então você vai produzir sons de frequências muito semelhantes. Muito semelhantes, no caso do batimento. Mas nesse caso vai ser iguais. Iguais. Então vou colocar uma caixa de frente para outra. Né? E eu vou então, oscilar... agora a gente vai ver uma superposição, não é isso? Não, nesse caso só ressonância. Só ressonância. Vou transmitir energia dessa para aquela. Depois que você vai ver o batimento. Exatamente. Ó, veja que não tem contato. Né? Então vou bater essa. Veja. Essa é que está... Então essa daqui não estava vibrando, né? Mas... Essa passou a vibrar. Então ele transmitiu energia através do som, né? Através do ar. Por quê? Porque ele tem a mesma frequência, então ele consegue máxima amplitude. Fantástico. Né? Então, bem ilustrado. Mesma coisa, olha. Essa está vibrando. Aquela lá também passou a vibrar na mesma frequência. Exatamente. Uma ressonância quase. Isso. Aí eu posso mostrar que ele vibra usando a bolinha, né? Eu vou deixar a bolinha aqui bem encostada. Né? Só que agora a gente vai perceber uma leve vibração. Eu vou oscilar essa daqui. Deixa eu encostar mais um pouquinho. Olha, a gente percebe que a outra passou a oscilar. É visual mesmo. Isso. Né? Interessante. Não tem contato mecânico nenhum, né? Mas ele passou a oscilar. Interessante. Você transmite energia, então, por meio do som. E a outra experiência é o fenômeno do batimento. Tá, aí são duas... Isso, duas fontes, dois né? sons. De forma que uma é levemente diferente da outra. Então eu regulo então, agora aqui. a gente vai ver a onda resultante. Né? A onda resultante, exatamente. Então vamos lá, tocando essa e agora essa. Dá para perceber. Então você tem um aumento, isso. né? Eu posso alterar um pouco mais aqui, mudar ainda mais a... Aí tem um fenômeno que envolve as diferenças de frequência, né? E a soma. Mas a soma é parecido com a soma de duas, né? Porque difere um pouco, né? Exatamente. Muito bom. Vou fazer... Bem ilustrado esse aí. Vamos ver. Agora mais rápido. Olha, quanto menor for a diferença, mais acentuado, não é isso? Exatamente. Quando a gente estuda mecanismos, né, de geração de ondas sonoras, às vezes a gente encontra algumas surpresas, né? É sobre elas que o Cláudio vai agora falar, que faz diferença entre um copo vazio e um copo cheio, e também no caso de um tubo. Vamos lá, Cláudio, vamos explicar isso. Na verdade, um copo de vidro, né, e um copo de plástico, né? E um tubo metálico e um tubo de plástico também. Então a ideia é fazer o copo vibrar, né? E o ar aqui dentro fazer vibrar devido à vibração do copo. E o copo a gente consegue fazer vibrar colocando um pouquinho de água no dedo. Acho que todo mundo já fez essa brincadeira, passando através do... A gente consegue ouvir a frequência, né, do som emitido pela vibração do copo. Então essa é uma frequência natural de oscilação do copo, né? Uma das frequências naturais. Então se eu conseguir mandar um som com essa frequência, esse copo vai passar a vibrar, né? Então se essa intensidade for razoavelmente grande, eu posso fazer até o copo quebrar, né? Tem aquelas histórias da pessoa que com um grito, né, ele consegue quebrar um copo, mas ele tem que fazer o grito naquela frequência natural do copo, né? Não é qualquer frequência que ele vai quebrar. Então esse é um caso na qual você vibra o copo
com baixo fator de amortecimento, né? Quer dizer, você não tem muito amortecimento dessa vibração. É diferente desse copo, esse copo de plástico, né? Então, o copo de plástico mesmo, eu querendo, ele não... dificilmente ele vai entrar em ressonância, né? E eu não consigo produzir som com ele. Ele tem um alto grau de amortecimento, portanto um baixo fator de qualidade, né? A gente chama isso de fator de qualidade, né? Quer dizer, ele não entra em ressonância. E um tubo de metal, um tubo de alumínio, também é possível fazer essa ressonância, né? E a ideia é a gente segurar exatamente num ponto onde você, bem no meio do tubo, né? E o meio do tubo a gente obtém assim, né? Colocando os dedos sobre o tubo, vai aproximando, né? Os dedos, né? E a hora que eles se encontrarem, exatamente aqui é o ponto, né? Que é o centro de gravidade aqui do tubo. Okay. Né? Isso ocorre porque quando eu estou com os dois dedos apoiados aqui, o tubo apoiado, nesse ponto aqui eu tenho a força normal, né? E tem, no caso, a força de atrito, no caso, quando eu quero deslocar o dedo. E a força de atrito depende da força normal, né? Então, no início, vamos supor que eu estou com um braço aqui longe e aqui perto. No início, veja que só aquele dedo aqui desloca, porque aqui a força de atrito é menor. Por quê? Porque aqui a força normal é menor. Né? E aqui eu vou aproximando. Sim, aí já vai aumentando. Vai aumentando a força normal. Então o atrito aqui vai aumentando. Aí, no caso, o outro dedo vai deslocar. Né? E assim eu posso determinar o centro de gravidade do tubo usando essa força de atrito. Né? Bom, aí passando um pouco de breu nos dedos, né, para não escorregar, a gente pode ir passando o dedo aqui no tubo e o atrito vai fazendo o tubo vibrar. O tubo vibra muito bonito. em ressonância, né? Agora, um tubo de plástico já não teria esse mesmo efeito aqui. Parabéns, Cláudio. O estudo de ondas estacionárias se reflete no fato de que elas são muito relevantes no contexto da mecânica quântica, né? Mas o estudo das ondas estacionárias também é importante para entender os instrumentos de percussão, né? Onde nós colocamos uma membrana para oscilar, né? E essas membranas, elas oscilam em modos, né? Modos ditos de oscilação bem definidos, né? Aqui eu tenho 3 membranas, né, retangulares, né? Na verdade quadradas, né? Mas eu tenho uma triangular que é difícil de ser tratada, né, teoricamente, e 2 circulares, né? As circulares são mais difíceis ainda, porque envolvem as funções de Bessel, então a solução é mais complicada. Essas 3 outras são mais fáceis de serem entendidas, né? Então o Cláudio trouxe aqui para a gente um equipamento que permite, né, analisar, produzir alguns modos, né, de oscilação, né? Alguns modos, para a gente entender, né? E ver onde se localiza as linhas nodais, por exemplo, né? Então vamos lá, Cláudio. Bom, para eu oscilar essas placas, né, eu preciso fazê-las vibrar e para isso eu trouxe um arco de violino, né? Então o arco de violino a gente passa um pouco de breu e ao passar aqui num ponto da placa, essa placa vai começar a vibrar nesse ponto, né? Então eu vou escolher um ponto onde ela vai vibrar, esse ponto vai ser um ponto de ventre, né? É um ponto onde ele vai vibrar bastante. E eu escolho um ponto onde ele não vai vibrar mais, não vai vibrar nada, aliás, né? Que é o ponto nodal. Esse ponto eu escolho colocando o dedo na posição que eu quero que ele não oscile, né? Então vamos começar, por exemplo, por essa plaquinha pequenininha, né? Então o que a gente faz é salpicar um pouquinho de areia aqui na placa, escolher aqui um ponto, né, e vibrar. Olha que interessante ali. Veja que aqui já deu uma frequência muito um pouco bonita. mais... Aqui. Esses pontos onde a areia se concentra são os pontos nodais, né? É exatamente onde ela não vibra. E onde...
Aí ela já envolve uma função de Bessel mais complexa, porque ela depende do ângulo, esse modo aqui. Tá? Se fosse o modo descrito pela função de Bessel de ordem 0, ela não depende do ângulo, ela só sobe e desce o modo. Isso é um modo fundamental. Aí outro modo que não é o fundamental. Com exatamente, e o ponto de apoio, né, onde está fixa, é no meio, né? Então já é um pouco mais complexo. Bom, aqui então uma figura quadrada. E aqui eu tenho vários modos de vibração, né? Eu consigo, acho que pelo menos 2 modos de vibração. Né? Um deles é esse daqui, né? Então eu tenho os pontos nodais aqui, né? E aqui também. Né? Então é dessa forma que a placa vibrou. Agora vamos para um outro ponto, vamos ver se eu consigo. Aqui já é uma outra forma, um outro harmônico, né? Agora ele pode vibrar. Né? Então vamos ver se eu consigo mais um. Veja que aqui já deu um outro desenho, uma outra frequência, né? Frequência mais alta. Então vamos para o triangular agora. Aqui eu tenho um modo. Aqui um outro modo. Então, vamos ver esse quadrado parece igual àquele, mas esse é um pouco mais fino. A placa... Ali tem curvas nodais, na verdade. Curvas nodais, exatamente. Então aqui um quadrado, só que um pouco mais fino. Então, tem esse modo de vibração. Vamos tentar um outro. Olha, aqui tem um outro modo. Só. Essa é interessante. Vou tentar algum outro. Aqui foi um. Olha, aqui já é um outro modo. Então ele tem centenas de modos, só que cada lugar que você toca, você... O que eu queria só chamar a atenção, né, para os alunos é que no caso de uma membrana retangular, normalmente essas 4 linhas são linhas nodais, entendeu? Porque você prende a membrana. Mas aqui é uma situação um pouco diferente. É por isso que essas linhas nodais não seguem aquele comportamento do tipo retas paralelas. Mas é porque é diferente. São as condições, condições de contorno, né? Condições de contorno que são diferentes. Isso aqui um ponto nodal. É diferente. O que eu quero aqui explicar para os estudantes, porque a teoria que a gente apresenta não se aplica realmente a este caso, porque não é um caso onde esses 4 lados estão fixos e não se movem, ok? Porque você inclusive escolheu esse aqui como sendo um ventre, o que não acontece quando você prende, é isso que eu queria esclarecer. Ele está preso pelo meio, né? Isso. Esse é um ponto realmente nodal. Ok. Vamos agora falar sobre algumas características do som. A intensidade, a altura, o timbre. E quando a gente falar em altura, eu quero falar um pouquinho sobre escala, mas coisa bem rápida, na verdade, né? Muito bem, então vamos começar aqui, Claudio, falando sobre a intensidade, né, das ondas sonoras, né? Porque para elas a gente usa uma escala diferente das demais, né? É mais útil utilizar uma escala diferente, né? Sim. Bom, a intensidade, na verdade, é a pressão sonora, né? Porque o som são ondas mecânicas e a pressão que ela exerce numa determinada superfície, a gente pode medir como sendo uma intensidade, né? A energia ou potência por metro quadrado, né? Watt por metro quadrado. Isso seria a intensidade sonora, né? Que a gente pode, inclusive, levando em conta a sensibilidade do ouvido, ser medida em decibéis. Quanto decibéis, de energia, né, por unidade de área, por unidade de tempo, a onda transporta, né? Isso. E a escala utilizada, levando em conta a sensibilidade do ouvido, né, uma escala logarítmica, né, é a escala decibel, né, que o plural é decibels, né, não decibéis, mas decibels. E isso é uma coisa fácil de ser medida usando um decibelímetro, né, que hoje em dia tem aplicativos no celular, muito simples, né? Muito fáceis de conseguir, gratuitos, né? E você pode medir a intensidade, né?
os decibéis. Né? Então isso seria a intensidade. Agora, quando você leva em conta a sensibilidade do ouvido humano, que é diferente para cada frequência, então nós chamamos de volume do som. Né? Então quando você tem um aparelho de som cuja intensidade está começando a incomodar, a gente diz, o volume está muito alto. Né? Então, na verdade, quando levando em conta a sensibilidade do nosso ouvido, a gente chama volume. Né? Porque não basta só medir a intensidade, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um som na faixa do ultrassom, a gente não escuta. Então, pode ter uma potência altíssima na faixa de ultrassom, a gente não vai se incomodar. Né? Então, dependendo somos sensíveis só a um intervalo de frequências, exatamente. Né? De 20 Hz até 20 mil Hz. 20 né? Exatamente, nessa faixa aí. Né? Bom, isso então seria a intensidade e volume, levando em conta a sensibilidade do ouvido. A outra característica do som é a altura. Né? A gente confunde um pouco a altura como sendo a intensidade, né? Mas isso é comum. A altura, na verdade, está relacionado com a frequência, né? Ou seja, graves e agudos. Né? Então, aqui nesse xilofone aqui, a gente pode dar exemplos, né, de vibrações graves, né, som grave e sons agudos. O xilofone aqui nada mais é do que hastes, né, são barrinhas de alumínio, né, e conforme você toca, ela vibra, né, no seu modo fundamental. Lógico que ele tem vários harmônicos, né, mas cada uma vibra, né, numa determinada frequência. Ela vibra e com isso o som também vai vibrar. Então a altura está relacionada exclusivamente à frequência do som. A frequência, isso. Por exemplo... Quanto menor a frequência, os sons são mais graves, né? Mais graves, né? Isso. E quanto maior a frequência, os sons são mais agudos, né? Isso. Por exemplo, aqui eu tenho uma haste, né? Que é uma barrinha mais curtinha, né? Então ela vibra mais rápido do que uma haste mais comprida, né? Então ela vibra mais lentamente, com isso a frequência vai ser maior, ou seja, mais grave. Né? E aqui, mais alto, maior a frequência, mais agudo. Então aqui temos sons com diferentes alturas. Exatamente. Né? Uma altura para cada haste, né? Tecla dessas aí, não é? Exatamente. E o detalhe aqui do xilofone é que tem uma cordinha aqui embaixo para que ele possa vibrar mais livremente, né? Ela não pode ficar diretamente na madeira, né? Porque ele pode amortecer essa vibração. Então é colocado uma corda para ele poder vibrar mais livremente, não ter tanto amortecimento. E a outra característica do som é o timbre. Então você pode ter instrumentos que têm vibração de mesma frequência, porém eles têm timbres diferentes, né? Por exemplo, o som mais puro possível é o do diapasão. Então esse som que a gente ouve com essa caixa de ressonância é um som que ele é muito puro. Agora, eu posso tentar descobrir aqui, no xilofone aqui, alguma tecla que tenha a mesma frequência praticamente. Só que aqui eu tenho mais harmônicos. Além do fundamental, eu tenho vários harmônicos. Então eu tenho um timbre diferente, né? Então, por exemplo, esse som e esse som. Praticamente a mesma frequência, porém timbres diferentes, né? Esse outro diapasão, por exemplo. Então, a gente associa o timbre, né, ao conjunto de frequências, né, exatamente, que compõem aquele som. Aquele som. Não é um som periódico, né? Então é uma questão de decomposição espectral, na verdade. Exatamente, né? Que tem vários harmônicos. Né? Interessante. Eu só queria, antes de encerrar a aula, né, dizer que o conceito de oitava, né, que é um conceito importante, né, no que diz respeito a escalas musicais. Né? Oitava se refere, né, à duplicação da frequência. Então, se aqui eu tenho uma determinada frequência, né, o som que tem a frequência, que é o dobro desta aqui, corresponde então a uma oitava. Né?
Então, eu estou imaginando, né, que aqui eu tenha uma oitava. Né? E o que se convencionou, né, é que existem várias formas, né, de dividir uma oitava, né, em notas musicais, o número de notas. Né? Então, a escala natural aqui deve estar representada por essas de alumínio. Eu não sei se com muita precisão. Né? E estas outras é quando você divide uma oitava em 12 partes, né? De forma que a frequência desta aqui é igual à frequência dessa vezes 2 elevado à potência 1 sobre 12, na escala de igual temperamento, né? Então, esta aqui, por outro lado, já tem uma frequência de 2 elevado a 2 sobre 12, que é igual a 2 elevado a 1/6 dessa frequência. E essa aqui se ouve por bem chamar de bemóis, né? Aqui eu tenho 5 bemóis, né? O fato é que esta escala, eu acho que aqui se procura representar, então, essa escala de igual temperamento, né? As frequências, uma frequência para outra, elas diferem por um fator 2 elevado a 1 sobre 12. De forma que depois de 12, se eu tomar n aqui igual a 0, n igual a 1, né, depois de 12 eu volto a uma frequência que é exatamente o dobro dessa que eu comecei. Ok. E a escala natural são essas notas aqui que eu estou imaginando. Eu não sei se isso aqui é uma representação muito perfeita, né? Porque é um instrumento mais simples, né? Pode ser que não aconteça isso. Mas, de qualquer maneira, no caso da escala natural, nós temos, então, 7 notas, né? Essas notas aqui. O Cláudio nos brindou hoje com um instrumento de cordas, né? Só que o instrumento dele só tem 2 cordas, mas não precisa mais do que isso, né? Porque a gente vai explicar aqui. O fato é que temos aqui, então, um instrumento de cordas para a gente entender os elementos, né? Os principais elementos do instrumento de corda, né? A tensão, né? Aplicada à corda, né? A densidade linear de massa, né? E com isso resulta a velocidade, de forma que as frequências, né, produzidas dependem muito da velocidade, né, de propagação da onda. Né? O fato é que, então vamos aqui ouvir o Cláudio e vamos primeiro entender essa questão da tensão, né, aplicada, ou como é que se determina a densidade linear, que é muito fácil. Não? Okay, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho, como você falou, apenas 2 cordas, só para dar o exemplo, só para demonstrar. A frequência de vibração, né, da corda, ela vai depender do comprimento também, né? Então aqui eu posso tocar, né? Essa corda vai vibrar, o comprimento vai ser daqui até aqui, né? Aqui seria um nó, um outro nó, e eu tenho a onda fundamental aqui. Logicamente ele vai vibrar, o ar vai vibrar, né? E aqui tem uma caixa de ressonância, né, que pode amplificar o som. Agora, se eu aumento o comprimento, veja que o som já fica mais grave. Então, quem toca violão sabe muito bem, né? A hora que você coloca o dedo, você cria um nó, diminui o comprimento ou aumenta o comprimento, a variação do comprimento muda a frequência de oscilação. Então, resumindo, né, a frequência ela depende da velocidade, ou seja, depende da tensão, da densidade linear, que você determina pesando a corda, não é isso? E medindo o comprimento dela. Isso, né? O comprimento dividido pelo peso dela já te dá a densidade linear. Né? Exatamente. Depende da tensão, que você pode alterar, né? A tensão, a densidade linear e, claro, os pontos que você mantém fixos aqui, né? O que você chama de distância, né? Porque ela depende, as frequências dependem, né, dessa distância aqui, né? Porque você vai tocar um instrumento
a partir dessa corda aqui. Dessa Essa corda. aqui praticamente ela não se movimenta, não é isso? Porque você prende com o dedo, né? Isso, No instrumento. instrumento Aqui de também violão, né? você faz praticamente a mesma mesma coisa. coisa, Né? isso. Então os sons dependem da velocidade, a frequência, né? E da distância, né? Entre este ponto e aquele ponto. Né? É claro que os modos aí já é um problema um pouco mais complicado. Né? O fundamental, o comprimento de onda do fundamental é igual a 2 vezes esse comprimento aqui, não é isso? Isso. E assim por diante os demais modos, né? Isso. Bom, aqui eu posso mostrar também, então, que se eu tiver a mesma tensão, agora são cordas de densidade linear diferente. Elas são diferentes. Né? São diferentes. Então, mantendo a mesma tensão, eu posso observar a frequências diferentes. Como a densidade desse é maior, ele vai vibrar mais lentamente, a frequência vai ser menor. A tensão é praticamente a mesma, né? Nesse não é caso, muito diferente não, né? praticamente a mesma. Agora, eu posso alterar a tensão também. Né? Por exemplo, aqui, uma determinada tensão. Né? Se eu aumento a tensão, já mudou. já aumentou a frequência. Né? Então você pode afinar a sua corda aumentando ou diminuindo a tensão. Né? É o que faz os instrumentistas na orquestra antes de começar, né? Eles afinam apertando a clavelha aqui. Né? Exatamente. Então é isso. A dependência da frequência é com a densidade, a tensão, né? E o comprimento, basicamente, né? Uma corda vibrante. Agora, você chamou a atenção aqui, né, para a questão da ressonância. Né? Sim. Essas cordas aqui, se você não tiver uma forma de amplificar, né, isso. perde toda a graça, não é isso? Pegar exatamente. o braço do violão só, sem o corpo dele, sim. aquele tipo de som não tem a menor graça. Né? Exatamente. Na verdade, então, aquela caixa de ressonância é num formato tal que ele pegue basicamente as frequências fundamentais do violão, né? Porque para cada frequência eu teria que ter uma caixa diferente. Claro, então, sim. Esse formato faz com que ele pegue a maior parte das frequências. O Cláudio trouxe aqui, para ilustrar, claro, 2 tipos de instrumentos de sopro, né? Porque instrumentos a gente tem que estabelecer uma distinção, né, entre 2 tipos de instrumentos, né? Com uma extremidade aberta e com 2 extremidades abertas, né? E a gente relaciona as frequências produzidas por esses instrumentos, né, em função da velocidade de propagação e do comprimento do instrumento, de uma forma diferente, na realidade. Mas, de qualquer maneira, o Cláudio está aqui e ele vai explicar e trouxe, na verdade, acho que 3 instrumentos que ele vai utilizar. Vamos lá, Cláudio. Não vamos chamar bem de instrumentos, né? Porque aqui a gente não consegue variar muito as frequências, né? Mas é só para mostrar como é que é produzido o som. Né? Bom, aqui, vou começar por esse. Esse aqui é um disco que tem vários furos e você pode ver que ele tem saídas também de ar. Então tem torneirinhas, né? Na qual eu posso soprar. O ar sai por essa extremidade, né? Isso, quando eu abro... Quando você abre. Tá. Aí eu sopro, né? E o ar sai por esse buraquinho aqui. Né? E conforme esse disco gira, esse arzinho... diferentes raios, né? Exatamente, em diferentes raios. O arzinho bate, né? Nesses furinhos, né? E provoca uma vibração. Né? E essa vibração vai depender da velocidade com que esses furinhos encontram com o ar que eu estou soprando ali. Então, aqui o disco todo, ele gira com a mesma velocidade angular. Né? A velocidade angular é a mesma, né? Ele dá uma volta por segundo, quer dizer, todos eles com a mesma velocidade angular. Porém, a velocidade tangencial é bem diferente. Ela cresce com o raio, né? Cresce com o raio, exatamente. Quanto maior o raio, maior a sua velocidade angular. Né? E o ar que vai bater aqui, ele vai encontrar esses buraquinhos com uma frequência muito maior. Né? E com isso a gente vai poder ouvir a diferença nas frequências de acordo com o raio aqui. Então vamos lá, vamos ligar aqui o motor, ele faz um pouco de barulho. Vamos colocar o disco para girar.
Então, quanto maior a velocidade do ar, maior a frequência, né? E mais agudo é o som. Então, cada som, na verdade, acaba diferindo por conta da diferença dos raios. Aqui, Isso, no fundo é isso, exatamente. Né? E da velocidade tangencial aí, né? E dos furinhos. Bom, outro instrumento que a gente pode mostrar, né? É esse tubo. E eu vou esquentar essa tela, tem uma tela metálica aqui. Então, eu vou esquentar essa tela metálica. O ar quente que vai sair por aqui, ele vai subir, logicamente, por causa da convecção. Né? E o ar frio vai entrar por baixo, né? No lugar do ar quente que subiu. E o ar, quando passa pela tela, ela vai sofrer vibração por causa do atrito. Né? E essa vibração você pode, dependendo da velocidade, dependendo das condições aqui do tubo, gerar uma onda estacionária aqui. Né? Que interessante. Então, vamos observar isso aí. Eu vou usar um maçarico para aquecer. Né? Muito interessante, cara. Quando eu coloco na horizontal, você vê que para o som, né? Porque aí já não tem mais aquela corrente de convecção. Vamos esquentar de novo. Então, outro instrumento, na verdade não é bem um instrumento, né? Mas para mostrar o som provocado pelo movimento do ar, da vibração do ar. E o último, esse aqui é muito fácil de fazer, né? Que todo mundo pode fazer. É facílimo. Isso aqui é um conduíte, né? Um conduíte usado para fiação elétrica. E dependendo de como você gira, você faz o ar vibrar aqui, né? E também pode criar uma onda estacionária aqui dentro e o som, fazer o som, produzir o som. Então, basicamente é isso daqui. Quanto mais rápido, né, maior a frequência. Então, aqui tem uma coisa que eu acho que é interessante. Se você tiver um cachorro, né, e antes de você ouvir, o cachorro já sai do lugar, porque ele ouve com uma frequência mais baixa, né? Frequências maiores. Frequências maiores. É maiores? Maiores, mais agudo, né? Mas isso é interessante, eu não havia prestado atenção nesse tipo de som. Às vezes você consegue fazer também com uma varinha, né? Sim, sim, exatamente, uma vibração de uma varinha. Isso, com uma varinha também. É interessante. Bem simples, bem ilustrativa.